A paz do Senhor a todos. A palavra que nós falaremos hoje é uma palavra até bem conhecida. Uma palavra que está no livro de Atos, capítulo 26, versículo 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Meus queridos, é importantíssima essa passagem, porque o Senhor, ela tem uma mensagem muito grande para nós. É uma passagem que demonstra a transformação na vida de Paulo. Antes Saulo, depois batizado pelo Senhor como Paulo. Todos conhecem essa história, todos sabem como se deu essa transformação. Mas foi uma coisa tão grandiosa, tão sublime que aconteceu na vida de Paulo, que muitas vezes deixamos passar questões importantes e que estão escondidas. Esse texto que nós lemos, ele é muito importante porque no início ele fala: e caindo nós por terra. Quando o texto fala e caindo nós por terra, significa que Paulo, simplesmente ao sentir a presença de Jesus, ele abandonou tudo aquilo que ele tinha, toda aquela sua postura, toda aquela sua condição, e fez uma coisa: se prostrou. Ele simplesmente derramou o seu ser sobre o solo. Ele unificou a sua carne com a sua origem. Nós todos, assim como a palavra do Senhor fala, do pó tu viestes, ao pó retornarás. Paulo, ali naquele momento, ele viu que a sua condição de ser humano era pequena, era medíocre. Por mais que ele fosse um homem grande, dotado de grande e notório saber, porque ele seria o sucessor de Gamaliel, naquele momento ali, ele reconheceu que existia algo acima dele mesmo. Algo acima até daqueles que o ensinavam. Ou seja, Jesus estava acima dele. Conhecia mais do que ele. Tinha mais poder do que ele. Mesmo que Paulo tivesse grande poder para libertar e para prender, para conservar a vida e para matar, dada pelos homens, ele sabia que ele viu naquele momento que existia um poder maior que o dele. E esse poder se manifestou na sua frente. E ele se pormenorizou. Assim como fala na palavra, que escondemos-nos nós para que tu, Senhor, seja visto. Nós devemos esconder a nossa face, esconder nosso eu, para que todos vejam Jesus em nós. Porque só assim estaremos caminhando realmente em salvação. Poderemos caminhar verdadeiramente na presença do Senhor, para que Ele faça em nós morada e nos conceda a vida eterna em abundância. Mas o texto continua falando de forma clara. Ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia. Naquele momento, Jesus tinha que falar em hebraico. Por quê? Porque junto com Paulo existiam várias pessoas. Mas Paulo era um homem dotado de grande saber. Ele sabia, assim como vários líderes religiosos hoje conhecem várias línguas, falam de forma sublime. Jesus tinha que falar de uma forma que ele seria entendido. E no meio, ali onde estava Paulo, não existiam pessoas assim como Paulo que falavam só o grego. Já existiam pessoas também que falavam o hebraico. E Jesus precisava de falar e ser ouvido, não só por Paulo, mas por todos, para que todos entendessem o que estava acontecendo. E como eles estavam trazendo um batalhão em que várias pessoas falavam em hebraico, Jesus falou em hebraico também para que ele pudesse ser entendido. Eu pergunto a cada um de vocês: vocês têm ouvido o Senhor? Muitos vão dizer que sim, mas
Será que vocês têm entendido o que o Senhor tem falado? A palavra do Senhor fala de forma clara: muitos ouvirão, mas não entenderão. E isso é uma preocupação muito grande que todos nós que buscamos ter algo com o Senhor, nós devemos ter. Por quê? Porque nós queremos que todos ouçam e entendam o que o Senhor fala. Não o que um homem, ou uma mulher, ou um líder te fala. Porque a palavra do Senhor fala: maldito é o homem que confia no homem. Você não tem que confiar naquele que te leva, naquele que te diz colocar no caminho. Porque o único caminho que nós temos é o Senhor Jesus. E Ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor quer ser o seu caminho, quer ser sua verdade, para que você tenha o principal, a vida, e vida eterna em abundância. Então confie e ouça o Senhor de verdade, para que você compreenda e seja liberto de tudo aquilo que o homem tem trazido para a sua vida, principalmente nesses últimos tempos, onde que é colocado várias e várias informações, várias falas te trazendo entendimentos muitas vezes errados sobre a palavra do Senhor, sobre a vontade do Senhor, sobre o momento em que vivemos. Se liberte disso, porque o Senhor quer te mostrar a verdade. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos. Não deixe que os seus ouvidos sejam ouvidos incircuncisos. Deixe o Senhor circuncidá-los, separá-los, tirá-los daquilo que junta da carne. Porque o Senhor tem algo muito grande, muito importante para fazer na sua vida. Assim como Ele quer trabalhar na minha, Ele quer trabalhar na sua e na vida de todos aqueles que se prostram perante a Ele. Ouvir um líder, ouvir uma pessoa é muito bom, é muito importante. Mas melhor é ouvir a palavra do Senhor quando ela é revelada verdadeiramente pelo seu Santo Espírito. O Senhor quer te libertar e quer falar verdadeiramente com você. E quando que você vai deixar o Senhor começar a falar com você? Quando você vai deixar o Senhor começar a trabalhar na sua vida? Meus queridos, minhas queridas, agora é o momento. Agora é hora de você permitir que o Senhor seja presente e seja verdadeiro na sua vida. Leia a palavra, clame ao Espírito Santo para que Ele abra seus olhos espirituais para que você entenda todo o querer e vontade do Senhor. Esses vídeos que eu e minha esposa temos colocado, temos trazido para vocês, são palavras que nós buscamos no Senhor para que o Senhor possa falar ao seu coração. Mas antes, nós buscamos que o Senhor fale no nosso. E nós queremos que o Senhor fale com você da mesma forma que tem falado conosco. E te prepare da mesma forma que o Senhor tem nos preparado para o dia do arrebatamento. E o Senhor fala de forma clara: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor fala de forma clara: Saulo, Saulo, por que tem me perseguido? Naquele momento ali, Saulo perseguia Jesus, não somente Jesus, que já havia sido sacrificado na cruz, mas perseguia todos aqueles que adoravam o Senhor. Hoje, aqueles que servem ao Senhor, eles são perseguidos pelas pessoas que estão no mundo. Aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente são perseguidos, são achincalhados, são apontados para aqueles que estão no mundo, porque eles entendem. Aqueles que não conhecem o Senhor entendem que o que eles vivem é o certo. Aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que não dão ouvidos ao Espírito Santo, querem tirar você da salvação. Mas o Senhor fala com eles e fala com você muitas vezes, que tem dado ouvidos àqueles que não adoram a Deus. Por que me persegues? Por que você está tão distante do Senhor? Por que você não se volta para o Senhor, não deixa Ele operar? Por que você tem falado contra a palavra do Senhor? Uma palavra tão viva, tão verdadeira, tão atual, que não só trabalha na vida do homem, num só sentido,
sentido espiritual, mas trabalha na sua vida de forma psicológica, de forma científica, de forma filosófica. O Senhor tem falado verdadeiramente com você. A todo momento, a todo instante, tudo que você necessita, a palavra do Senhor tem trazido para a sua vida e trazido para o seu coração. E por que você não deixa o Senhor agir verdadeiramente? Por que você tenta deturpar ou ouvir palavras deturpadas? Por que você não tem deixado o Senhor operar e ser verdadeiro na sua vida? Agora é hora de você modificar isso, de você transformar o seu ser para que o Senhor possa realmente agir na sua vida. Abandona essas palavras ruins, erradas, deturpadas que as pessoas têm trazido para você. Esses ensinamentos que muitas vezes não te fortalecem, esses ensinamentos que te trazem um bem para a carne, mas deixam o seu espírito vazio. O Senhor quer preencher todas as lacunas que existem na sua vida, porque Ele é o único que pode satisfazer as suas necessidades. E o texto fala, para finalizar, dura coisa é de recalcitrar contra os aguilhões. Esse trecho, ele é muito, mas muito importante. O recalcitrar é teimar, e o aguilhão é uma lança, uma espécie de lança em que na sua ponta existe um ferro pontiagudo em que era usado para espetar o gado para fazer com que ele andasse. E esse aguilhão era utilizado nas mãos dos soldados para fazer com que os escravos, amarrados ou algemados, pudessem andar sem parar, mesmo debaixo de sol escaldante, enfraquecidos, amarrados. Eles eram espetados a todo instante para que eles não parassem a sua marcha. E hoje, muitas vezes, as pessoas têm feito isso com você. Você quer andar por um caminho, mas as pessoas têm te colocado, te espetado com ferro, te fazendo seguir para outro, te dando uma direção errada. Duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Essa expressão, recalcitrar contra os aguilhões, é uma expressão proverbial do antigo grego e do latim, que ela vem falar que era duro ter a resistência frente a um grande poder. O mundo hoje tem exercido um grande poder sobre as pessoas. E é muito difícil para todos aqueles abandonarem os prazeres e os ditames do mundo e seguir a palavra do Senhor verdadeiramente. Mas, na hora que as pessoas têm uma grande necessidade, elas buscam primeiramente ao Senhor. Aí elas lembram que Deus existe. Não deixe com que as coisas fiquem difíceis para a sua vida, para que você assim lembre do Senhor. Lembre do Senhor a cada dia, a cada momento, a cada instante. Hoje o mundo tem levantado várias e várias pessoas para trazer palavras para você. Tem trazido pessoas para te dar uma direção, uma orientação. Mas duro é para nós recalcitrarmos contra os aguilhões. Duro é nós irmos contra o grande poder que é colocado. E hoje o grande poder, ele é colocado dentro das igrejas, dentro dos lares, nas ruas, no local de trabalho, nas escolas, justamente para te fazer sair do caminho, sair da direção e não ouvir verdadeiramente ao Senhor. Duro é ir contra esse poder maligno que tem operado nas mentes de muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas, e que essas pessoas têm falado aos seus ouvidos e muitas vezes são ouvidas. São mais ouvidas do que você tem deixado de ouvir o Espírito Santo. Você não ouve mais o Espírito Santo, você não busca mais o poder e a presença do Senhor, mas você ouve e glorifica o nome de pessoas,
Você se fortalece com o que aquelas pessoas te falam, te orientam, mas você não tem buscado a orientação verdadeira do Senhor. Meus queridos, minhas queridas, agora é o momento de você ir contra esse poder que tem te levado a se distanciar verdadeiramente do poder e da presença do Senhor. Agora é o momento de você recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, naquele momento, ele trabalhava em nome de Deus. Ele dizia que tudo que ele fazia, todas as perseguições, todos os ataques contra Cristo e contra aqueles que serviam a Cristo, era em nome de Deus. Ele acreditava piamente nisso. Mas Jesus apareceu para ele e demonstrou que aquele líder que mostrava para ele que Deus estava naqueles negócios, naquelas perseguições, estava errado. Porque não era isso que Jesus quer. Jesus não quer te perseguir, Jesus não quer te maltratar, Jesus não quer nada de ruim para você. Muito pelo contrário, Jesus quer te libertar, te fortalecer e te fazer caminhar para a salvação. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. É muito difícil nós irmos contra o poder que está nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Duro é nós recalcitrarmos contra esses aguilhões, contra esse poder que tem sido colocado contra a igreja, contra a palavra do Senhor, contra a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas o Senhor te fortalece nesse exato momento para que você possa caminhar firme e em segurança, obedecendo a palavra do Senhor e não obedecendo a palavra de muitos que têm te tirado verdadeiramente do caminho da salvação. Meus queridos, minhas queridas, agora é o momento de você se fortalecer e de você levantar a sua cabeça para que o Senhor opere. Leia essa palavra, aceite esse desafio e se levante contra todo poder que tem te trazido destruição. Um abraço a todos.